estar aqui, por que eu quero ser melhor, por que eu quero transformar a minha vida, por que eu quero evoluir, para quem eu quero proporcionar isso, para quem eu quero entregar isso que eu estou buscando, por que eu estou aqui hoje. Boa noite, começamos agora o podcast Plantão Saúde. Eu queria convidar vocês primeiramente para participar com a gente, porque a gente está ao vivo nas 3 plataformas, YouTube, Instagram e Facebook. Você que está no Instagram, possivelmente vai ver alguma imagem, possivelmente cortada, e a gente está focado aqui no YouTube, onde a gente vai estar trabalhando com as perguntas, então vocês podem enviar as perguntas e também passar do Instagram ou Facebook para o YouTube, onde a transmissão ela é mais completa, você vê toda a imagem, sem cortes, e participe com a gente aqui e fiquem à vontade. Hoje, na nossa estreia do Plantão Saúde, eu fiz questão de convidar uma pessoa muito especial, é um cara que eu admiro bastante, fala muito sobre desenvolvimento humano, empreendedorismo, network, sobretudo é um especialista em hipnose, está aqui comigo hoje. Muito obrigado pela presença, Ronaldo Lemes, hipnoterapeuta, CEO do iSummit. Muito feliz de você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, pra mim é uma honra estar aqui na estreia do podcast e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E tô ansioso pra gente, mas é uma ansiedade boa essa, pra gente bater esse papo aqui agora. Legal, uma ansiedade boa. Então o tema hoje fala sobre ansiedade, a gestão da ansiedade e do estresse. E o que é mais interessante, o Ronaldo acabou de falar sobre uma ansiedade boa. Será que existe essa ansiedade boa, Ronaldo? O que seria essa ansiedade boa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém virasse pra você aqui agora e te falasse que você acabou de ganhar na Mega Sena um bilhete premiado, o que você ia sentir? Uma ansiedade gigantesca para poder... Um frio na barriga, os seus pensamentos a mil, o seu coração ia acelerar, a sua respiração ia ficar intensa. Cara, nós estamos falando de todos os sintomas característicos de uma ansiedade, só que nesse caso você ia dar outro nome. Uhum. Você ia dar de felicidade... Empolgação, agitação. Quando você que está assistindo aqui, conhece aquela pessoa nova e fica imaginando como vai ser, quando vocês se encontrarem, legal pra caramba. Cara, isso é uma ansiedade boa. Então sim, a ansiedade pode ser boa, desde que ela venha acompanhado desse significado. Então, o significado associado, ela tem muita influência. E essa ansiedade, ela tem a ver também com essa questão, por exemplo, criança, que ela não consegue racionalizar o que é a ansiedade que o adulto entende como ansiedade. Por exemplo, quando o pai oferta para a criança, olha, se você tirar boas notas, se você fizer um bom trabalho na escola, no final do ano você vai ter um presente especial. Ali também é instalada uma ansiedade positiva. Por quê? Porque no final desse período, quando ela receber o final do ano, tiver as boas notas e também tiver lá o seu presente especial, aquela ansiedade temporária vai embora. Então, essa também é considerada uma ansiedade positiva, correto? Depende. Depende de caso a caso, de como o significado é gerado na cabeça dessa criança. Se o significado for um significado positivo, sim, vai ser uma ansiedade boa. Mas se essa promessa tiver um significado negativo na cabeça dela, isso pode ser prejudicial. Então, o que vai determinar se é uma ansiedade boa ou ruim
Não é o que o pai acha, não é o que a pessoa que está falando acha, e sim o significado que aquela criança vai dar para o que está acontecendo. Se esse significado for positivo, sim, ela vai ser positiva, como nesse contexto que eu dei de exemplo aqui antes. Mas se ela der um significado negativo para isso, vai produzir uma emoção negativa, vai desenvolver todo um quadro negativo a respeito. Então, é um negócio que tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa acha que está instalando uma coisa boa, só que ela nunca sabe o que está rodando na cabeça da criança, né? Qual o significado que ela está atribuindo, de que forma ela está interpretando, de que forma que ela percebe essa situação. Então quer dizer que a percepção de uma pessoa não necessariamente é a percepção do outro. Nunca é. Nunca é. Nunca é. O que a minha forma de perceber o mundo é sempre única. Por quê? Esse é um papo muito legal. Como que a gente vive a realidade, né? Será que a gente vive a realidade como ela realmente é? Esse é um tema que dá pra gente realmente destrinchar. Porque acontece um fato comigo aqui agora. O fato é uma coisa que não muda. Ó, se tiver 500 pessoas aqui, o fato não muda. O fato é, ó, tem uma caneca em cima da mesa. Isso é um fato, isso não muda. Mas a partir do momento que eu dou um significado para essa caneca estar aqui em cima, eu parto para um mundo subjetivo que a gente chama dentro da programação neurolinguística de distorção, né? E a minha mente generaliza, distorce e omite o tempo todo. Como que ela cria essa interpretação? Como que ela distorce? Usando como referência memórias que eu tenho. Quais são as experiências que eu já tive? O que eu ouvi meu pai falando? O que eu ouvi minha mãe fazendo? O que eu aprendi com o professor? O que eu vi na escola? O que são meus traumas? O que são as minhas alegrias? Todo esse background de vivências vai determinar a forma como cada ser humano interpreta o fato. A interpretação desse fato, que é o que a gente chama de significado, é o que produz a emoção. O que gera a emoção não é o fato, é como ele é interpretado. E ele é totalmente subjetivo porque depende de todo esse background associado ali à história de vida, memórias, valores, tudo que está por trás. Então, sim, a percepção de cada pessoa é única, né? A partir do momento que a gente tem esse entendimento, eu acho que metade não, 99,99% dos conflitos da humanidade eu acho que estariam sanados. Com certeza. Ó, falando em percepção, a minha percepção com relação à ansiedade basicamente você não estar no aqui e agora. Ou você está um pouco à frente ou um pouco atrás do momento que você vive. Pensando a partir desse princípio, a ansiedade ela está no futuro, para aquelas pessoas que estão muito no futuro e menos no presente. E a ansiedade ela tem uma relação com o medo. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é essa relação da ansiedade e medo. A ansiedade leva ao medo ou o medo leva à ansiedade? Existe uma regra? Como que as pessoas percebem esse nível de ansiedade? Até quando é ansiedade? Quando vira medo? Tá. É uma pergunta muito boa essa. A ansiedade e o medo, elas estão ali lado a lado, né? E é muito comum as pessoas confundirem o que é um e o que é outro. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a tal da ansiedade e como que ela surge. A ansiedade, ela pode surgir por dois caminhos. Ela pode surgir pelo pensamento ou direto no corpo. Vou explicar primeiro essa pelo pensamento para você poder entender. Eu vou usar alguns termos um pouco mais técnicos, mas eu vou destrinchar eles. Não precisa saber esses nomes, é só para você entender o processo, para entender a diferenciação. A ansiedade começa pelo pensamento. Eu tenho um pensamento que ele vai funcionar como um gatilho. O que é um gatilho? Quando isso acontece, produz aquilo. Vou te dar um exemplo. Você está dirigindo, né? Você está dirigindo seu carro e aí, de repente, o semáforo fica amarelo. No que o semáforo fica amarelo, isso é um gatilho para você entrar num estado emocional de mais alerta. Isso é um gatilho. Amarelo, alerta, né? Ou, sei lá, você está assistindo televisão, entra aquela musiquinha do Plantão da Globo. Cara, aquilo é um gatilho que muda seu estado emocional. Então, isso é um gatilho. Então, eu vou ter um pensamento que vai funcionar como um gatilho. Gatilho para quê? Para o meu corpo entrar num estado de alerta maior, né? Não só aquele alertazinho do semáforo lá. Como que isso acontece? Tem uma coisinha lá no meu cérebro do tamanho de uma ervilha que se chama amígdala. A amígdala cerebral, ela tem uma função, eu vou falar aqui metaforicamente,
que ela funciona mais ou menos como um sensor. Ela fica ali assim, ó, o que pode me colocar em risco? O que pode me colocar em risco? O que pode me colocar em risco? E a hora que ela percebe alguma coisa que pode me colocar em risco, ela dispara esse alerta no corpo. E se eu estou em risco, o corpo precisa produzir alguma resposta se eu estou em risco. Ela detectou um risco, o corpo vai produzir uma resposta que a gente chama de resposta de luta, fuga ou congelamento. Essa resposta está ligada à sobrevivência. A gente só está vivo enquanto espécie hoje porque tem essa resposta. Cara, imagina lá, o homem das cavernas. Saiu para caçar um animal ali de pequeno porte para ele poder comer e se deparou com um leão. Cara, a amígdala dele apitava, risco, resposta de luta, fuga ou congelamento. Cara, lutar com o leão não é uma boa ideia, esse cara ia fugir, mas essa resposta que fazia ele sair vivo dessa parada. Dessa situação. A hora que essa resposta é desencadeada, a resposta de luta, fuga ou congelamento, acontece uma hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. Calma, eu vou melhorar esse palavrão e tornar ele mais palatável. Nosso sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O simpático está ligado com alerta. Tudo que eu preciso estar mais alerta é simpático. Então, quando eu preciso estar focado, quando eu preciso estar concentrado, isso é alerta. O simpático está mais ativo. E quando eu preciso estar mais relaxado, por exemplo, quando eu vou dormir, é o parasimpático. Não só quando eu vou dormir. Tudo que é mais relaxado é o parasimpático. E o nosso corpo fica nesse jogo o dia inteiro. Tem momentos que eu preciso estar mais alerta, tem momentos que eu preciso estar mais relaxado. Então, meu corpo fica buscando uma homeostase entre simpático e parasimpático. Falei que ia melhorar o palavrão, né? Sim. Vamos falar assim, ó. O simpático é o acelerador e o parasimpático é o freio. Então, tem momentos que você precisa acelerar e tem momentos que você precisa frear. Tá. Então, vamos voltar para a história da ansiedade. Tive um pensamento, a amígdala interpretou que risco. Ao interpretar risco, resposta de luta, fuga ou congelamento, uma hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. Pisou no acelerador do alerta, ele vai lá em cima. O meu corpo vai produzir adrenalina, noradrenalina e cortisol. Cara, por que ele vai produzir adrenalina, noradrenalina e cortisol? Ele está sendo preparado para lutar ou fugir. Eu estou em risco. Então, para lutar ou fugir, eu preciso que meu coração bate mais rápido, eu preciso que meus pensamentos fiquem mais rápido, que a minha respiração fique mais intensa. Pupila dilata. A pupila dilata. Eu preciso de energia para isso acontecer. Então, esse cortisol é produzido para produzir essa energia. Então, o meu corpo está preparando para lutar ou fugir. Cara, se eu tô diante do leão, isso salva a minha vida. Sim. Mas o leão existe? Sim. Cadê? Tá na cena. Cadê? Que você acabou de projetar. Como ele não existe, ele é oriundo do pensamento, isso se transforma em sintomas de ansiedade. Sintomas de ansiedade. E esse pensamento foi criado pelo próprio indivíduo, no caso. Ele foi criado normalmente. Porque o leão não existe. Exatamente. Quando ele existe, salva a vida. Salva a vida. Quando é algo que parte da imaginação, isso tudo continua acontecendo e vira sintoma de ansiedade. E aqui está a diferença do medo e da ansiedade, que é a sua pergunta, né? Quando a gente fala de medo, é exatamente esse mesmo circuito neurobiológico que é ativado. A amígdala dispara, resposta de luta-fuga, hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático, produção de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Só que no medo, a ameaça é real e próxima. Ó, tem uma cobra ali. A cobra tá ali, no canto do estúdio. Se ela tá ali, é uma ameaça real. E próxima, ela tá ali. É diferente de... E se eu chegar lá no estúdio e tiver uma cobra lá? Ó, essa ameaça é imaginária. Mas ela dispara da mesma forma. E ligada a futuro. Então, a cobra ali é medo. Ameaça real e próxima. A cobra. E se eu chegar lá e tiver uma cobra? Imaginário, ansiedade. Só que liga a rede da mesma forma, assim como você falou. E aí ele está ativando de forma desnecessária essa mesma rede. Desnecessária essa mesma rede. E aí... Então, enquanto lá no passado isso era ligado diante de um leão, de um risco real, hoje quem está nos assistindo aqui liga pensando na esposa, no marido, no chefe, fica ligando uma rede de sobrevivência, produzindo toda essa química num contexto que não é um risco real.
E isso leva a uma ansiedade cada vez mais profunda. Cada vez mais profunda. E o excesso dessa produção de cortisol, porque aí eu fico ligando isso toda hora, é como se toda hora eu ficasse apertando aquele botãozinho ali do medo, do risco, produz o que a gente chama de estresse, que nada mais é do que esse acúmulo de cortisol no corpo, que é talvez um dos maiores venenos que a gente tem para a saúde de modo geral. E a ansiedade, ela é um exímio produtor do cortisol, nesse sentido de que está produzindo de forma errada. E como que a pessoa que ela percebe-se com ansiedade, ela começa a... Você que é especialista em hipnose e usa essa ferramenta para tratar isso também, quais as dicas que você costuma deixar nessas oportunidades como um podcast para essas pessoas que se percebem em ansiedade? Cara, é muito engraçado isso, vou até contextualizar com o que acontece na sala de atendimento para poder te dar essa resposta. As pessoas chegam lá na sala de atendimento e falam assim: ah, Ronaldo, eu vim aqui porque eu tô com um problema, eu tenho um bloqueio, é alguma coisa no meu subconsciente. Ó, não é que isso não exista, e existe, tá? Só que na grande maioria das vezes é só um estilo de vida equivocado. Na grande maioria das vezes, o ajuste do estilo de vida é suficiente para produzir uma melhora no que a pessoa chama de bloqueio. Bloqueio é o nome mais fácil de você dar para uma coisa que você não quis resolver. Como justificativa. Nosso cérebro gosta de justificar, né? Então, o que é a minha dica? Cara, pilar 0,0000001 da saúde emocional. Sono. Cara, sono é inegociável. Toda e qualquer pessoa tem que dormir, adulta, tem que dormir no mínimo 7 horas por noite. No máximo 9. Cara, se você dorme 11 horas, meia-noite... Cara, meia-noite, as pessoas se esqueceram que meia-noite já é a metade da noite. Mas ninguém lembra mais que meia-noite, metade da noite já passou. O cara tá indo dormir 2, 3 horas da manhã achando que tá tudo certo. Cara, não tá. O ciclo circadiano dessa pessoa, o ciclo biológico que produz todos os hormônios, o cortisol, tá totalmente desregulado. Então, primeiro ponto, dica 001, se tivesse que focar em uma única coisa, sono. Partir do princípio para uma recuperação da ansiedade, da não ansiedade, seria sono, ciclo circadiano, sono. 0001. O que é um bom sono? Você precisa ter tempo de sono, entre 7 e 9 horas de sono. Você precisa ter qualidade de sono. O que é qualidade? Você precisa percorrer todas as fases. No início da noite, sono profundo, depois o REM. O sono profundo acontece muito mais na primeira fase ali do sono. Depois, no decorrer da noite, ele vai diminuindo, vai sendo mais REM. Por isso que a primeira parte da noite é importante pro sono acontecer. Então, você precisa de tempo de sono, qualidade, que é percorrer isso de forma adequada para realmente revigorar, descansar. Cara, e o terceiro requisito, que é o que todo mundo peca, todo mundo falha, que é regularidade. O que é regularidade? Dormir e acordar todos os dias nos mesmos horários. É isso que mantém um ciclo circadiano regulado. Então, o horário de dormir é 10 horas, acordo 10, durmo 10, acordo 6 horas da manhã. Essa regularidade também é muito importante. É muito legal a gente falar disso, cara, porque tem inúmeros estudos que mostram o quanto a falta do sono é prejudicial para as pessoas. E as pessoas estão cada vez mais ignorando isso e elas sequer percebem os prejuízos que essa falta de sono gera, né? Então, eu vou te dar um exemplo de um estudo que aconteceu no laboratório do Matt Walker. O Matt Walker hoje é o maior especialista que nós temos no mundo sobre sono. Ele tem um livro incrível que se chama Por que Nós Dormimos. Você que está assistindo aqui, se você quiser entender um pouquinho mais de sono, Por que Nós Dormimos, do Matt Walker, fantástico. O que é o estudo que o Matt Walker fez? Ele separou em 3 grupos lá no laboratório. Um grupo que ia dormir 4 horas por noite, um grupo que ia dormir 6 e um grupo que ia dormir 8. Manteve esse pessoal desse jeito por um tempo, né? E aí ele veio aplicando testes. Testes que envolvia cognição, memória, concentração. Aplicou aqui para o grupo que estava dormindo 4. Beleza, aplicou aqui os testes. Não contou os resultados, aplicou os testes para o grupo que estava dormindo 6 horas e aplicou os testes para o grupo que estava dormindo 8 horas. Guardou os resultados lá, não contou para ninguém. E aí veio com uma segunda rodada de teste. O que era a segunda rodada de teste, Fábio?
era para avaliar a percepção daquele grupo, daquele indivíduo, de como ele tinha se saído no teste anterior. Então chegou aqui na turma de 8 horas, e aí, como você se saiu? Como foi o seu desempenho? Não, saí bem, tudo certo. Tá, a quantidade de sono que você teve influenciou? Não, não influenciou. Beleza. Veio pro grupo de 6. E aí, como você saiu? Não, saí bem, tranquilo. Quantidade de sono influenciou? Não, não influenciou. Veio pro de 4. Não, saí bem, Cara, na média, a maioria falou que o sono não influenciou. Só que a hora que pegou os resultados da primeira pesquisa, o grupo que tinha dormido 4 horas foi disparado pior nos testes. Uhum. Só que ele não tinha essa percepção. Eles não conseguiam perceber que o sono fez tanta falta. Ele ter ido mal já era um resultado esperado quando os pesquisadores propuseram essa pesquisa. O de 6 horas ter ido intermediário já era esperado. Agora, o que essa pesquisa trouxe? É que quem está em privação de sono não percebe os prejuízos. Aqui que está a grande sacada desse estudo. Então, esses caras, mesmo em privação de sono, mesmo com prejuízos gravíssimos da parte cognitiva, eles não tinham percepção que isso estava acontecendo. Então, você que está dormindo mal, você pode até achar que está tudo bem, mas não tá. O sono é o pilar 001 da saúde emocional. E, como consequência, seria a primeira coisa que eu ajustaria se alguém está com sintomas de ansiedade. E ainda mais com essa era da tecnologia, né? As pessoas, elas sabem que precisam descansar. Isso é consciente, né? Sabe que tem que acordar cedo no outro dia, mas não sequer conhece ou faz a higiene do sono, né? Que é justamente entrar para um ambiente mais calmo, mais silencioso, com um tom de luz mais baixa. E para isso ir ativando, né? A própria melatonina para poder ativar essa questão do sono natural, que é o que você disse, né? Esse sono inicial, que ele é tão importante quanto o sono REM, que é onde acontecem os sonhos, né? Exato. E faz toda a regeneração do que aconteceu no dia anterior, de fixação da memória, regeneração dos neurotransmissores, enfim. Então, é uma série de benefícios, né? A gente está falando aí dos malefícios, mas, por outro lado, é uma série de benefícios que deixa de acontecer. Perfeito. E o que é pior, são sentimentos e sintomas invisíveis, que as pessoas não conseguem perceber. E quando as pessoas percebem isso, Ronaldo? Já está tarde, ainda é tempo. Sempre tem tempo, Fábio. Por mais que às vezes a pessoa já esteja experimentando alguns prejuízos na vida dela, tá em tempo de corrigir, cara. E na maioria das vezes, como eu te falei, o ajuste do estilo de vida, na grande maioria das vezes, já é o suficiente. Então, além do sono, o que é muito importante? Cara, atividade física aeróbica. Caminhada, bike, natação, o que é aeróbico. Cara, coloca pelo menos 45 minutos no seu dia para fazer uma atividade física aeróbica. Se você corrigir sono, fazer uma atividade aeróbica de pelo menos 45 minutos, implementar na sua rotina um ritualzinho de você fazer uma vez por dia uma respiração consciente, cara, isso já vai fazer uma reviravolta no cenário de ansiedade que existia no seu corpo. Por quê? Vou te explicar tecnicamente por que isso vai acontecer. Lembra que eu falei que a ansiedade é uma hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático? Cara, quando eu faço uma atividade física aeróbica, o que acontece logo depois, quando eu termino? Sensação de prazer, sensação de alívio. Relaxo. A hora que eu relaxo, acontece uma hiperativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o outro. É o freio. Quando esse sobe, esse desce, cara, necessariamente. Não tem como você estar relaxado e alerta. Ou você está relaxado, ou você está alerta. Então, você está agindo na fisiologia. A respiração consciente é a mesma coisa. O que é a respiração consciente? É você tirar a sua respiração do automático, quando você não está pensando nela, e você começa a respirar conscientemente. Então, você que está assistindo, fecha os olhos. Vamos fazer um experimento aqui agora, ao vivo. Fecha os olhos, foca a sua atenção na sua respiração. E começa a respirar de forma consciente. Na hora de inspirar, inspira contando até 3, faz uma pequena pausa e expira contando até 6. Faça isso por alguns segundos. Inspira contando até 3, uma pequena pausa e expira contando até 6. Deixa a expiração mais longa do que a inspiração. E à medida que você vai respirando dessa forma, vai percebendo o que acontece no seu corpo. Apenas respira. Só que conscientemente agora.
Isso. Tem certeza, pode abrir os olhos, quem fechou os olhos, eu tenho certeza que quem fez isso por menos de 15 segundos, 30 segundos, experimentou uma sensação de relaxamento. Porque essa é uma das armas mais poderosas que tem para hiperativar o parasimpático. Se o parasimpático sobe, o simpático desce. Cara, é fisiologia. Tem gente que vira pra mim e fala assim, Ronaldo, pra mim a respiração não funciona. Eu falo, porque você não tá fazendo direito, meu amigo. O corpo humano funciona sim. A única exceção é, se esse corpo estiver muito estressado, talvez eu precise de um estímulo maior, de um tempo maior de estímulo. Mas vai hiperativar parasimpático. Hiperativando parasimpático, o simpático vai reduzir. É o funcionamento do corpo. É assim. Inclusive essa, você já até antecipou, e era uma das perguntas que eu tinha separado aqui, porque eu sei que a respiração, ela, inclusive, ela tira as pessoas, né? A respiração consciente, né? Ela consegue tirar uma pessoa de um ataque aí de ansiedade, né? E eu ia te perguntar justamente sobre essa questão da meditação, de que forma que ela ajuda a aliviar não só a ansiedade, mas também o estresse, que é justamente isso que você falou, né? Quando o sistema nervoso simpático desce, o parasimpático cresce e automaticamente ele gera essa sensação de tranquilidade, né? De baixa frequência cardíaca. Então é uma série de fatores que vai influenciando, mas lógico, tem que estar com essa respiração aí consciente. Ronaldo, você falou sobre o sono, você falou sobre a higiene do sono, nós falamos sobre a higiene do sono e atividade física, que é extremamente importante. Isso tudo aí contribui para uma melhora de qualidade de vida, e isso aí tudo ativa o sistema neural também para poder a pessoa ter resultados ainda melhores. E a alimentação, ela influencia? Porque se existe um ciclo circadiano do sono, existe um ciclo também para a alimentação. E algumas pessoas dividem as suas alimentações em 4 vezes por dia, outras fazem de forma errada 2 a 3 vezes. Existe algum ideal? O que a gente precisa entender, cara? Isso é muito controverso, tá? Se a gente for bater um papo aqui com um nutricionista tradicional, que passou pela academia, ele vai te falar para você fazer várias refeições ao dia. Foi a forma que ele entendeu, que ele aprendeu dentro da faculdade. Mas existem algumas linhas que questionam isso, principalmente fora da universidade. Cara, por quê? Isso não... Comer de 4 em 4 horas não está alinhado com a nossa natureza de milhares de anos. Cara, imagina lá o homem das cavernas. Cara, você precisa comer de 4 em 4 horas. Impossível. Era impossível. A gente se desenvolveu num ambiente evolutivamente que a gente não tinha essa disponibilidade de alimento para comer de 4 em 4 horas. Então eu acho que menos importante do que falar sobre a quantidade de refeições para não entrar nessa seara, o que vai interferir no ciclo circadiano? O que vai interferir nesse processo que pode chegar lá na ansiedade? Cara, a refeição é um marcador fisiológico importante pro ciclo. Então é importante que as refeições aconteçam sempre nos mesmos horários. As refeições acontecendo nos mesmos horários informa o relojoeirozinho. Nós temos um gene lá no hipocampo que se chama gene clock. Esse gene clock é o cara que gerencia esse ciclo. Se dormir e acordar no mesmo horário, o relojoeiro fala, tá tudo redondo, tá funcionando. As refeições sendo no mesmo horário, ele fala, tá tudo redondinho. Atividade física sendo no mesmo horário é outro marcador importante. Ele fala, tá tudo redondinho. Então, sono, alimentação e atividade física nos mesmos horários são marcadores importantes para um ciclo circadiano bem regulado. Um ciclo circadiano desregulado, cara, vai aumentar a probabilidade dessa pessoa ter ansiedade, depressão. Tem estudos que mostram que aumenta a possibilidade dela até ter suicídio, né? Então, por exemplo, eu não quero ser alarmista, mas talvez eu vou ser agora. Alguém que trabalha em turno. Uma pessoa trabalha em turno. Roda turno. Né? Uma noite ela trabalha lá na empresa, outro dia aí ela dorme durante o dia, no outro dia ela dorme em casa, não tem horário para dormir. Cara, essa pessoa, ela tá acabando com a saúde dela. Não só mental, mas como física também, né? Física. Aumenta, eu não lembro agora, o estudo se aponta que em 35% a probabilidade de vir a ter depressão. Probabilidade de suicídio.
aumenta a ansiedade. Cara, não é à toa que se paga um negócio que se chama adicional noturno. Sabe por que se paga adicional noturno? Tá pagando as horas de vida do Exatamente. Tá pagando o que esse cara tá abrindo mão de saúde. Mas veja bem, eu não tô falando de você fazer uma loucura, você sair do seu emprego, você abandonar. Eu sei que às vezes é o sustento de casa. Mas tenha um plano de médio e longo prazo para mudar essa realidade, cara. Porque isso é o que mais detona uma saúde. Porque você não tem regularidade nenhuma nesse ciclo. O ciclo circadiano desregulado é um problemaço. Até porque esse profissional, geralmente, ele não vai dormir as horas completas de sono. Geralmente, se dormir é num ambiente com claridade, barulho, porque tá o dia acontecendo, né, Ronaldo? Então, realmente, precisa esse perfil de profissional ter uma qualidade e uma atenção ainda maior do que pessoas que dormem toda noite. Então não é pra fazer loucura, viu, Fábio? Não tô falando pra ninguém fazer loucura aqui, sair do emprego, não, mas tô falando assim, cara, tem um plano de médio e longo prazo pra você regularizar isso. Conta a história de uma cliente que eu atendi, ela me procurou e ela falou assim, Ronaldo, eu tenho uma depressão refratária. Eu já fiz de tudo trato há mais de 10 anos, já fiz de tudo e nada dá resultado. Falei, tá, me conta um pouquinho mais, deixa eu entender o que você já fez. Porque tudo é muita coisa, né? É muita Quando coisa. A pessoa falou que fez tudo, eu falei, tudo é muita coisa, deixa eu entender. E assim, deixa eu entender o que é isso tudo. As pessoas, elas têm um hábito, né, Ronaldo, de se autodiagnosticar. Nesse caso, ela era uma médica. Ela era uma médica, então tá. Aí, eu falei pra ela, tá, me conta um pouquinho. Aí ela pegou, começou a me contar, falei, tá, como é que é a sua rotina? Cara, acordo tal hora, tal. Aí o dia que eu tô de plantão no hospital... Aí eu falei, ai, plantão. Entendi já. Você falou que fez tudo para regularizar, para sair desse quadro. Você já regularizou seu sono? Não, eu sou plantonista, não sei o quê, não tem como eu mexer nisso. Eu falei, tá, então você não fez o básico do básico do básico do básico do básico do básico do básico. Que é o 00001. E você tá falando que fez tudo. Você não fez o básico. Então, a gente precisa começar por aí. Primeira coisa, a gente precisa regular esse ciclo circadiano, porque senão isso vira uma cortina de fumaça, eu não consigo saber o que é ansiedade, eu não consigo saber o que é depressão, porque é só um sono ruim. Então, isso atrapalha todo o processo. Ah, Ronaldo, mas eu não estou disposta a abrir mão dos meus plantões noturnos. Eu falei, cara, eu não estou disposto a te atender. Se você não vai abrir mão dos seus plantões para a gente regularizar o sono, a gente vai ficar enxugando gelo aqui dentro da sala de terapia e eu vou ser só mais um profissional que você vai falar que não conseguiu te ajudar a sair desse quadro. Então, infelizmente, eu não sou profissional para te atender, porque o meu processo a gente precisa passar por regular o sono, que é o básico. Ela me olhou assustada, eu falei dessa forma de propósito, né, que eu queria produzir uma emoção dentro dela. Ela falou, não, eu vou para casa, eu vou pensar e depois eu entro em contato. Passou umas 3 semanas, cara, ela me procurou, falou, Ronaldo, abri mão de todos os plantões noturnos e estou disposta a tentar. Cara, num processo de terapia que durou ali 8 encontros, no 5º encontro ela já não reclamava mais dos sintomas que ela viveu por 10 anos e falou que já tinha feito de tudo para resolver. Era só o sono? Não. Ele era um dos elementos mais importantes. Tinha gatilhos, tinha questões do passado que estava refletindo, que precisaram ser ressignificados, que precisaram ser trabalhados. Mas o sono... Se a gente tivesse trabalhado tudo isso sem regularizar o sono, não teria resolvido. É aqui que eu quero que você entenda. Entendi. Entendeu? Por mais que tivesse coisas para ressignificar, se o sono não tivesse regularizado, cara, isso nem produziria mudança. Porque a reconsolidação da memória, quando a gente faz um processo de ressignificação, é no sono. Então, é muito importante. Ele vai acontecer durante o sono. Foi bem legal você tocar nesse assunto, mas antes disso, Ronaldo, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e agradecer ao nosso parceiro que está nos apoiando aí, que é a Lute Criativos. Então, se você busca e precisa de criar brindes, canecas personalizadas, trabalho de gráfica também, adesivos, brindes personalizados, anota aí o telefone 34 99697 8000 e também siga no Instagram. Lá vocês vão ver também os materiais que eles já fazem, divulgam lá, que é a lute.criativos no Instagram. Essa caneca bonitona que eu tô tomando. Essa caneca bonitona que você tá tomando aí, foi eles que produziram pra gente. Não só essa, mas também as nossas aqui. Tem a da Lute aqui Criativo, Plantão Saúde e TV Uberaba Online. São parceiros já do podcast Plantão Saúde, porque eles viram valor nesse nosso projeto. E você, quero te agradecer mais uma vez. Não acabou, pessoal. Então fique tranquilo, porque o Ronaldo está aqui para trazer muito conhecimento. Mas
nada faz sentido ele trazer esse tanto de conhecimento se você não colocar em prática. É uma coisa que eu falo bastante. Se você aprende e não executa, logo você não aprende. Então, trabalha a questão do sono, bota o sono em dia, percebe-se a evolução disso tudo que você está vivendo. Tem até uma pergunta aqui da Flávia. A pergunta dela, Ronaldo, na verdade é um comentário, mas ela terminou aí com uma interrogação. Sofro muito com isso porque minha reação nem sempre é a melhor. Como trabalhar nisso? Provavelmente ela está conectada nessa questão do X é Y. Seria isso? Será que ela está criando um ambiente que não existe e disparando esses sintomas nela? A gente precisa entender qual é a reação que ela está falando, né? Porque quando ela fala minha reação não é adequada, a gente tem uma série de possibilidades que a gente precisaria entrar um pouquinho mais a fundo de que tipo de reação que ela está falando. Se ela estiver por aí, se você puder explicar um pouquinho mais, Flávia, que tipo de reação fica mais fácil da gente dar uma resposta mais certeira. Mas o que me vem num primeiro momento na cabeça é porque toda vez que a gente ativa essa resposta de luta, fuga ou congelamento, ela é uma resposta desproporcional. Né? Então ela pode ser uma resposta agressiva, uma resposta de raiva, uma resposta... Porque ela é desproporcional ao risco. Né? Às vezes eu estou enxergando, estou me vendo como se eu estivesse em risco numa situação que não é real. E aí eu tenho uma resposta muito desproporcional. Então eu acredito que seja mais ou menos isso que ela falou. Mas se ela estiver por aí, ela pode dar mais detalhes para a gente poder falar. Conte mais, Flávia. Isso que você trouxe acontece muito, né? Que é quando a pessoa faz esse processo de atribuir significado. A gente chama isso de equivalência complexa, né? Pega duas coisas diferentes e trata como se fosse a mesma coisa. Entendi. Ronaldo, quando a gente parte aqui da ansiedade por estresse, e a gente falou de medo também, e algumas pessoas, a gente sabe que hoje o estresse, né, é o problema do século. Muitas pessoas, especialistas, falam sobre isso. E não só a ansiedade, né, mas tudo que leva a uma síndrome do pânico, a uma depressão, a um estágio como, por exemplo, síndrome de burnout, que tem acontecido bastante. Inclusive, o Ministério do Trabalho atribuiu isso ao trabalho. E isso tudo tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Com a questão do sono, a questão da regularidade do seu dia, da renovação dos seus pensamentos, da sua memória, aquilo que ficou de emocional, de experiência, de tudo que você viveu, a sua experiência, né? A própria PNL, como você bem disse, fala sobre isso, né? Sobre a questão do mapa. De repente, o mapa daquela pessoa não é o território que a outra vive. A PNL fala isso, sim, né? Então, tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, sobre as perspectivas, as percepções e essa diferenciação equivalente aí, que o X não é Y, né? Então, me dá um exemplo, Ronaldo. A gente já falou sobre isso em outros momentos e as pessoas, de repente, não conseguiam entender o que esse X não é Y. Na prática, como que isso acontece? Lembra que eu falei que quando a gente se depara com um fato, a nossa mente tende a criar uma interpretação para esse fato? Sim. Essa interpretação, em algum nível, ela é uma distorção de realidade. Como assim, em algum nível? A partir do momento que eu pego aqui as minhas experiências subjetivas para interpretar um fato aqui que é imutável, eu me distancio um pouquinho do fato. Isso pode acontecer em menor ou maior nível, né? E aí uma coisa muito comum de acontecer nesse processo de distorção, é isso que a gente chama de equivalência complexa. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa, sei lá, na adolescência dela, a Maria se relacionou com o José. E esse relacionamento da Maria com o José foi um relacionamento extremamente turbulento, um relacionamento extremamente complexo. E o que a Maria fez depois dessa experiência? Ela começou a dizer que relacionamento é difícil, é turbulento, é complexo. Então ela sai daquela experiência individual e subjetiva, que foi o relacionamento com o fulano, e cria uma regra na cabeça dela
Como se relacionamentos fosse um problema. Isso Então, se torna verdade absoluta na mente Isso dela. torna uma verdade na mente dela. Então ela pega duas coisas distintas, relacionamento, problema, e atribui o mesmo significado, como se fosse uma coisa só, uma equivalência complexa. Relacionamento significa problema. Mas relacionamento realmente significa problema? Não. Mas é uma distorção que a mente dela criou com base nessas experiências individuais que ela teve. E aí, toda pessoa que ela conhece a partir daí, ela já vai com essa crença de que relacionamento é um problema. Então ela vai construindo essa realidade nos próximos relacionamentos dela, de uma forma que vai confirmando o que ela acredita. Entendeu? Porque ela já chega lá no fundinho, lá no inconsciente, acreditando que é um problema. Como ela já chega acreditando que é um problema, esses problemas vão brotando e essa construção inconsciente dos problemas no relacionamento vai reforçando cada vez mais aquela crença, aquela regra que ela criou na cabeça dela. Até porque ela mesma alimenta essa crença, né? E é interessante falar, porque eu acredito que tem várias pessoas se identificando, porque tudo que advém de qualquer emoção que a gente vive, ela advém de algum tipo de relacionamento. E esse relacionamento, ele não necessariamente precisa ser com você. Porque eu posso aprender, eu posso vivenciar experiências alheias, como a experiência que o meu pai teve com a minha mãe, a experiência que a minha irmã teve com determinado relacionamento, com o meu melhor amigo. E talvez eu fazer essa equivalência complexa sem ter vivido, inclusive. Exato. E aí as pessoas, elas até, às vezes as pessoas se identificam, né? Muitas pessoas falam, né? Isso aí indifere de gênero. Eu tenho um dedo podre para relacionamento. Por quê? Porque ela já cravou na mente dela que relacionamento não é bom. E aí quando ela se depara com uma outra pessoa que vive o oposto disso, ela não consegue enxergar essa felicidade de um relacionamento vista por outros olhos, né? Então, a percepção de um não necessariamente é a percepção de outro, que é o que você disse, né? A percepção é única e exclusiva. A nossa crença, né? Aquilo que a gente acredita, e quando eu estou falando de crença aqui, eu não estou falando necessariamente de crenças religiosas. Crenças religiosas é uma das crenças que a gente tem. Crenças são as nossas verdades. É o meu melhor palpite da realidade sobre algo. As nossas crenças, elas funcionam como lentes dos óculos pelos quais eu enxergo o mundo. Né? Então, dependendo do que eu acredito, eu vou ver o mundo segundo essa lente. Né? Então, se eu acredito que relacionamento não presta, as lentes dos meus óculos são para perceber cada vez mais exemplos disso no mundo. E aí a minha mente acaba apagando os relacionamentos que são bons, entendeu? Isso acontece bastante, né? A gente percebe que assim, no dia a dia, no cotidiano, né? No encontro que a gente tem com outras pessoas, principalmente nesse mundo que a gente vive, né, Ronaldo, de bastante eventos, network, e acaba que você se depara com o público, e principalmente você, que como especialista em hipnose, tem no consultório e acaba, né, vivenciando todas essas problemáticas que o público de forma geral traz. Mas é importante falar, né, Ronaldo, sobre o seu modelo de atendimento, porque as pessoas às vezes se dão por perdidas diante de alguma situação. E não. Tudo tem solução. Você falou ainda há pouco que tudo tem solução, independente do grau que esteja. E um outro ponto também... Eu não falei tudo não, porque tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Ó a equivalência complexa. Isso é uma generalização. Esse está na classe, não está na classe das distorções, está na classe da generalização. Pode. E aí, o que acontece? As pessoas se dão por perdido diante de uma situação. E não, tem solução. E o outro ponto principal é que as pessoas às vezes esperam que as coisas aconteçam fazendo a mesma coisa. Que algo mude sem eu ter que fazer nada. Que algo mude sem eu, ao menos, me permitir a passar por um processo terapêutico. E a gente fala bastante sobre isso, porque as pessoas, de um modo geral, e quando eu falo de um modo geral, eu já quero deixar bem claro que é 50% mais um. Então, não generalizando, mas a maioria das pessoas, elas não têm essa disponibilidade de investir num processo terapêutico, que vai dar muito mais resultado do que prazeres imediatos, como, por exemplo, fazer um happy hour, né, ter uma noite no bar com os amigos. Não que isso não deva acontecer, pelo contrário, né, isso faz parte do convívio social.
mas que é importante você estar com a saúde mental alinhada, com seus propósitos alinhados, para sair fora de uma possível procrastinação que te leva a uma série de outros problemas. E a gente está falando de assuntos relacionados ao dia a dia de muita gente. Então é importante a gente estar esclarecendo isso para o nosso público, porque de forma geral é um público bem eclético, é um público que a gente tem diversas pessoas acompanhando a gente dentro da TV Uberaba Online. Então, de forma geral, você trouxe muitos termos técnicos que é importante, sobretudo soube colocar com muita maestria, né, as analogias que faz com que as pessoas se conectem aí com o que é de fato o que elas vivem no dia a dia. E eu queria saber de você, Ronaldo, como que as pessoas podem, além do sono, melhorar essa questão da ansiedade e estresse, trazendo mais para o consciente, trazendo esse sentimento que elas possivelmente sentem de algo que acontece. Isso tem a ver com alguma outra ferramenta, além da hipnose, associada para melhora desse inconsciente para o consciente? Então, nós temos 2 caminhos, né, para tratar a questão da ansiedade. O primeiro que eu falei é esse caminho fisiológico, que está muito mais ligado a ajuste de estilo de vida, sono, atividade física, respiração. E nós temos aqui o caminho mental. O que é o caminho mental? É cuidar da qualidade desses pensamentos para que não dispare, para que a amígdala não interprete que seja um risco, por exemplo, estar num relacionamento, que é o exemplo que a gente deu. Tem gente que está achando que é um risco entrar num relacionamento. Tem gente que enxerga no marido um risco. Então a gente precisa cuidar da qualidade desses pensamentos para que essa resposta toda que a gente falou não dispare. Como que a gente cuida da qualidade desses pensamentos? Através de um processo que a gente chama de ressignificação, que nada mais é do que mudar essa perspectiva, mudar esse ponto de vista, mudar essa interpretação que a gente estava falando sobre os fatos. Mas não é mudar de qualquer jeito, é mudar de uma forma suficientemente profunda, capaz de mexer na emoção associada. Por quê? Comigo acontece um fato. Quando acontece um fato, a minha mente interpreta. Essa interpretação produz a emoção. Essa emoção molda o tipo de comportamento que eu tenho. Então, a hora que eu venho aqui e ressignifico de uma forma suficientemente capaz a alterar a emoção, eu mexo como consequência no comportamento, que normalmente é onde que manifesta o problema. Então, uma boa forma de fazer isso é através de um processo de terapia, trabalhando essas questões da ressignificação. Agora, uma outra forma bem legal também é o que a gente chama de dessensibilização, né? Quando eu estou numa situação que me gera medo ou ansiedade, eu tenho 2 alternativas. Eu tenho a alternativa do enfrentar ou do fugir, né? A maioria das pessoas acreditam que se esquivando do que gera medo ou ansiedade, elas estão se protegendo. Resolvendo o problema. Mas, na verdade, é o contrário. Cada vez que eu estou diante de uma situação que me gera medo ou ansiedade, se ao invés de enfrentar, eu fujo, a rede neural do problema ficou mais forte. Eu estou fortalecendo essa rede e tornando esse medo uma possível fobia no futuro. Esse medo ganhou. Como ele ganhou, ele aumenta. Tem uma situação de novo que me gera medo ou ansiedade. Se ao invés de enfrentar, eu fujo de novo. O medo ganhou de novo. Então, uma situação de ansiedade. Ao invés de enfrentar, eu fujo de novo. A ansiedade ganhou de novo. Essa rede está ficando cada vez mais forte. Então, o caminho para que isso deixe de acontecer necessariamente passa por enfrentamento. É o que a gente chama de forma mais técnica de desensibilização. Estou sentindo medo e ansiedade, eu vou lá e enfrento. A hora que eu enfrento, essa rede perde um pouquinho de força. Acontece um contexto parecido de novo. Eu enfrento de novo. A cada enfrentamento, o meu cérebro precisa aprender. Ele precisa criar uma melhor resposta possível diante daquele estímulo que ele estava entendendo como uma ameaça. E aí ele vai aprendendo a lidar com aquela situação de uma forma que aquilo deixa de ser um problema. É muito simples de entender isso. Ou seja, só para eu entender, então ele vai criar uma nova rede neural positiva de enfrentamento do medo, e essa nova rede neural, percebendo que esse medo ele era em vão, desnecessário, ela se fortalece bem como o medo se fortaleceu. E trazendo... Eu falo isso porque, como eu falo bastante de inteligência emocional, você trouxe um tema bem legal aí sobre pensamento que gera o sentimento e gera o comportamento, logo o resultado. Eu tenho uma analogia que eu costumo falar, que é sobre o trânsito. De repente você está no trânsito, está lá seguindo seu caminho para o trabalho, de volta para casa, e vem alguém e te passa tirando o fino do seu carro. Qual que é o primeiro pensamento?
é xingar, é ficar nervoso, é se esbravejar, talvez correr atrás, querer discutir no trânsito. Isso pode levar até uma morte, em alguns casos. Por quê? Porque o que eu pensei? Cara, esse cara me afrontou, esse cara quase bateu no meu carro. Mas quando você... E onde que tá a construção do significado aí? A partir do momento que você levou um pensamento de raiva. Na hora que você falou, ele me afrontou. Ele me afrontou. Isso é um significado, isso é uma interpretação. Eu dei um significado para aquele momento. Aí gera emoção. Gera emoção e logo o comportamento. E o resultado pode ser não ser dos melhores. Exato. Por outro lado, quando você tem isso no consciente e você traz isso para sua memória, de que forma? Imagina você tá no trânsito, alguém vai te ultrapassar e tira um fino do seu carro. Você tá lá na primeira hora da manhã. Isso poderia até estragar o seu dia, se você não tivesse tamanha inteligência emocional, eu diria. Então você pensa, essa pessoa deve estar salvando uma vida, ela deve estar aí para socorrer alguém. Logo, esse sentimento ele é diferente. Você quer dar espaço, você deseja para ele ir com Deus, enfim. Então isso tem tudo a ver com o que acontece no nosso dia a dia. Um outro exemplo que você citou e que eu percebo bastante é sobre o medo de dirigir. A gente vê muitas pessoas, inclusive habilitadas, que não dirigem justamente porque ela deixou com que o medo tomasse conta, né? E se fortaleceu essa rede neural. Então precisa de todo um processo de ressignificação. E é bacana a gente falar sobre mais isso. do que ressignificação, de dessensibilização. Dessensibilização. A dessensibilização sistêmica é esse processo de enfrentamento. Somente o enfrentamento vai fazer com que essa pessoa dirija. Claro que não vai lá e enfrenta de qualquer jeito. Aí entra a terapia para ir dando recursos emocionais para essa pessoa poder fazer o enfrentamento, né? Então, por exemplo, no meu caso, que eu uso a hipnose, a pessoa lá em hipnose, antes só de imaginar dirigindo já ligava a rede, ela já tinha uma reação desproporcional. Aí em hipnose, você vai dando recursos emocionais para aquela pessoa e faz ela imaginar ela entrando dentro do carro, começando a dirigir. E a hora que a rede problema começa a querer ligar, você vai dar mais recurso. E aí ela faz todo aquele enfrentamento ali, primeiro a nível mental, em hipnose. Agora ela já consegue se imaginar dirigindo. Aí eu viro pra ela e falo assim, agora tarefa pra casa. Essa semana pode ser com o marido, você vai entrar dentro do carro e dar uma voltinha no quarteirão. Um pequeno enfrentamento. Não precisa ser nada grande. Aí ela dá essa voltinha. Aí acontece no cérebro dela um negócio que a gente chama de erro de previsão. A previsão que o cérebro antes fazia, falhou. Ela conseguiu dar a volta. Aí a ressignificação está acontecendo. Aí ela volta para a sala de terapia. Aí a gente faz mais um processo de sensibilização ali dentro, dá mais recursos emocionais para ela, e agora fala, a tarefa de casa aumentou. Hoje você vai dar a volta em 2 quarteirões. Pode ser com o marido do lado, não tem problema não. Ela vai dar a volta em 2 quarteirões. Mais um erro de previsão na mente dela. Aquilo que a mente dela tinha certeza que ia acontecer, não aconteceu de novo. Ela volta para a sala de terapia. Você vai e fortalece aquele processo de enfrentamento, dá recurso emocional. Fala, agora tarefa para casa. Hoje você vai andar no seu carro por meia hora. Mas deixa o marido em casa. Sem ninguém, só você. Cara, ela vai e anda a primeira vez por meia hora. Cara, as previsões que a mente dela criava na cabeça dela falhou de novo. O processo de desensibilização está acontecendo. Nova rede neural sendo construída. Fábio, esse processo é tão simples. Isso aconteceu no seu primeiro dia de trabalho, cara. Uhum. Primeiro dia que cada um de vocês aqui foi trabalhar, você se sentiu ansioso, você sentiu aquele frio na barriga, sentiu aquele nervosismo, aquele medo. Só que você voltou no segundo dia, enfrentou, e você foi no terceiro, você foi no quarto, você foi no 5, chegou uma hora que aquilo ali entrou no modo paisagem para você. De sensibilização, a gente está falando da mesma coisa. É uma coisa que acontece naturalmente. O que a gente faz na sala de terapia nada mais é do que pegar o que já acontece naturalmente e induzir. Mas é um processo que o cérebro já faz. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso no primeiro dia de trabalho. Todo mundo. E aí voltou 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, sensibilizou. Aquilo deixou de ser um problema. Ronaldo, e quantas pessoas que a gente não imagina que vivem algum tipo de trava mental, né, associada ao medo principalmente. Eu conheço vários exemplos disso, poderia até citar aqui, mas sobretudo o medo de falar em público, né? É uma coisa muito simples que transforma a vida das pessoas quando elas se dispersa desse medo, né? Quando ela realmente faz esse processo aí, e as pessoas ainda persistem em ficar ali, né?
naquela bolha, naquela zona de conforto e não percebe uma possibilidade de ampliar a sua zona de conforto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, até porque a hipnose ela ainda é um tema muito místico. Existem muitas dúvidas, né, medos e anseios com relação à hipnose. E de uma forma clara, porque eu sei que você tem total domínio disso aí, eu mais do que ninguém sei disso. Para o nosso público aí, nesse primeiro momento, até porque são poucos profissionais, comparado à quantidade de pessoas que precisariam estar vivendo essa experiência de terapêutica, né, ou com qualquer outra ferramenta de terapia, mas especificamente a hipnose. E assim, como um linguajar talvez até mais simples, para quem não tem muito profundo entendimento de terapias, de processos, de ferramentas, o que a hipnose pode contribuir nessa mudança de hábito, né? A hipnose, ela nada mais é do que uma forma de comunicar, né? Quando eu falo uma forma de comunicar, porque a gente utiliza de uma comunicação para produzir uma mudança subjetiva na cabeça da pessoa. Essa mudança que a gente busca utilizar, normalmente ela vem através do que a gente chama de sugestões hipnóticas, né? Então, usando uma técnica, a gente consegue se comunicar de uma maneira mais profunda, produzindo uma mudança subjetiva dentro dessa experiência subjetiva dessa pessoa. Então, é uma coisa muito natural, é um processo que a nossa mente já faz. A diferença é que a gente induz, a diferença é que a gente tem técnica para fazer com que as coisas aconteçam. Todos esses processos que a gente falou que são importantes para a mudança, Fábio, como a ressignificação, a dessensibilização, não precisam de hipnose para acontecer. Mas a hipnose cria um ambiente mais propício para que aconteça. A hipnose entra como um catalisador desse processo. Ela potencializa e facilita tanto a ressignificação quanto a dessensibilização. Mas não é um pré-requisito, mas facilita muito. E é por isso que no processo de hipnose, ele, diferente de outras técnicas terapêuticas, ele existe o começo, meio e fim. Isso faz sentido com tudo isso que você acabou de trazer pra gente? O ponto... Cara, a gente entra numa discussão um pouco mais técnica quando a gente vai falar disso, que eu acho que às vezes a gente não é o momento de aprofundar muito nesse ponto. Por quê? O que acontece? Hipnose por si só não é terapia. Hipnose precisa vir associado a uma abordagem terapêutica. A hipnose é esse facilitador, é esse catalisador. Ela cria um ambiente mais propício, mas eu preciso ter uma abordagem terapêutica associada a ela. Então, quando a gente fala de ser mais breve, é porque ela facilita, mas a abordagem associada a ela de terapia precisa ser uma abordagem mais breve. A abordagem aqui precisa estar aliada para que seja uma terapia breve, como a gente chama. A própria técnica já faz com que isso aconteça. Porque normalmente, o que torna a minha abordagem, por exemplo, mais rápida? Além de usar a hipnose, que facilita esse processo, ela é focada num objetivo. Então, a gente está necessariamente trabalhando em prol de um objetivo. Então, a gente vai usar de todas essas ferramentas, todo esse processo que a gente falou, para produzir algo específico que foi mapeado e combinado na sessão inicial. Então, isso faça que o processo tenha um começo, meio e fim, porque a gente tem um objetivo claro. Não é uma abordagem de terapia minha que você vai pensar no sentido da vida, que você vai discutir as coisas do seu dia a dia, que você... E isso não tem nada de errado com essa abordagem, tá? Mas a minha abordagem é breve porque nós vamos lá para resolver coisas específicas. E ao resolver coisas específicas, a partir do momento que elas estão resolvidas, a terapia acaba. E a hipnose facilita tudo isso
a acontecer. E o processo acontece, né? As pessoas veem resultado já logo nas primeiras sessões, como foi o caso da médica que você citou, né? Que na 5ª sessão ela já estava super bem. E é muito interessante, Ronaldo, porque assim, hoje o seu know-how dentro do processo de desenvolvimento humano te levou para patamares ainda maiores, né? E eu queria que você falasse um pouquinho... Isso é bondade sua. Eu tô te acompanhando. Isso é bondade do amigo. Eu tô te acompanhando. E aí, para até como um presente para o nosso público hoje, eu gostaria que você explanasse um pouco mais sobre esse evento que eu, né, sem sombra de dúvidas, participei do primeiro. Não sei nem se eu posso falar, mas eu já estou inscrito para o segundo, porque realmente é um evento fenomenal. É você trazer para dentro de Uberaba um evento que geralmente acontece somente nas grandes capitais e que para a população que tem esse despertar de querer se desenvolver, de querer estar em ambientes diferentes, porque isso também faz parte de um processo terapêutico, né, Ronaldo? Estar em ambientes de crescimento, estar em frequências que te levam a resultados que você ainda não tem. Então isso, o Ronaldo também é o CEO do iSummit e que traz aí junto com alguns parceiros, alguns sócios, né? E aí você pode esclarecer para a gente, falar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer em setembro. Exato. E explica aí para o nosso público, dá esse presente para eles, que é uma chance de participar de um evento que só eles vão conseguir ver aqui, esse evento que vão conseguir ver em Uberaba, e que ao contrário disso teria que ir para uma grande capital, não é verdade? Quando a gente idealizou o iSummit, a ideia era justamente essa, Fábio. O que normalmente só aconteceria... Percebendo o que vem acontecendo nos grandes centros, os summits... Que é o que existe mais moderno. O que normalmente só aconteceria num grande centro... Inclusive o nosso público está vendo as imagens do que aconteceu no ano passado. A gente está gerando a oportunidade aqui em Uberaba. Então antes o cara precisaria gastar com passagem aérea para ir para uma capital, gastar com hotel... gastar uma bala para participar de um evento como esse lá em São Paulo. Cara, aqui nós temos dentro de casa, né? Na nossa primeira edição, a gente trouxe grandes nomes, como o professor Clóvis de Barros Filho, Geraldo Rufino, Leonardo Castelo, Tânia Mujica, Daniel de Oliveira, a neurocientista Carla Tiepo, que é sensacional. Nós tivemos um time de peso aqui, Fábio, que é um time que em qualquer capital do país seria um evento de respeito. Isso estava acontecendo aqui dentro de Uberaba, cara, né? E muita gente ainda não entendeu o reflexo que isso pode gerar em termos de mentalidade para todo um ecossistema. Então, o iSummit ele tem essa missão, que é gerar um impacto de mentalidade no nosso ecossistema como um todo, na nossa região como um todo. Porque a hora que essa maré sobe, a hora que isso sobe para todo mundo, né? Então, quem tem sede de conhecimento, quem tem vontade realmente de mergulhar, o iSummit é uma excelente oportunidade. O que é a ideia por trás do iSummit? Ele é um evento que o primeiro dia de palestras é focado em desenvolvimento pessoal e o segundo dia é focado em empreendedorismo, negócios, vendas. Por quê? É muito comum, principalmente o empresário, né? Ele olha muito para os negócios, esquece de olhar para ele, esquece de olhar para essa ansiedade que a gente falou aqui, sacrifica o sono, não faz uma atividade física. Por quê? Ele quer que o negócio dele dê muito certo. Só que quando ele assusta, ele tá com um problemão aqui que ferra o negócio dele. Então, a proposta do iSummit é, cara, vamos fazer esse cara primeiro olhar para ele e depois vamos olhar para o negócio, porque essas duas coisas precisam andar juntas, né? E essa é a proposta do iSummit. A nossa segunda edição acontece agora no dia 21 e 22 de fevereiro, né? O iSummit já é o maior evento de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e networking do Triângulo Mineiro. Setembro. Se for fevereiro. Falei fevereiro? Mas é setembro. É setembro. Já é o maior evento de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo do Triângulo Mineiro. Na nossa primeira edição, a gente teve mais de 750 pessoas presentes. Foram 18 palestrantes, 20 empresas que estavam na nossa área de negócios e network. E esse ano a gente vem trabalhando para poder construir um evento ainda maior, um evento mais maduro, um evento mais equilibrado,
de novo com uma seleção de palestrantes sensacionais, né? Eu vou dar o spoiler de um aqui. Tá, liberou? Porque assim... Tem um aqui que eu vou dar o spoiler, que eu tô autorizado. Vai estar com a gente nessa edição o Murilo Gun. O Murilo Gun hoje é um grande expoente dentro do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo. Pra você ter uma ideia, cara, o Murilo Gun, com 14 anos, ele estava sentado na poltrona do Jô, dando uma entrevista pro Jô, porque ele tinha ganhado o prêmio de melhor site e best do Brasil. Quem lembra o que é um site best? Desculpa, se você lembra, você é velho, tá? Quem lembra do site best já tá com a idade um pouquinho avançada, eu lembro. Com 14 anos, ele tinha ganhado esse prêmio. Cara, logo depois disso, ele mergulhou no mercado da tecnologia, ele montou um dos primeiros aplicativos de comida do Brasil, chamava Peça Comida. Só que ele era tão visionário que ele montou esse aplicativo, Fábio, numa época que não tinha smartphone. O aplicativo era baseado nos pagers. Se você também lembra dos pagers, você também tá com a idade avançada. Era baseado em pager e fax. Como a empresa dos pagers faliu, o aplicativo não foi para frente, porque não tinha tecnologia. Não tinha Olha estrutura. o tanto que esse cara era visionário. Hoje a gente tem um iFood. Esse cara tava fazendo esse negócio acontecer na época do pager. Esse é um dos nossos palestrantes desse ano. O Murilo Gun é um cara que eu já sigo ele há algum tempo, desde a época que ele ainda é um comediante, né? Porque quem não deixa de ser, mas ele, né, tirou essa criatividade da comédia e ele também foi um dos selecionados, né, a nível mundial para participar de projetos da NASA, né? Acho que, se não me engano, foi o único brasileiro também. Ele participou de uma das primeiras turmas, né? Salvo engano, foi a primeira, da Singular University, que é um projeto da NASA e do Google. Naquela edição, que eu acho que foi a primeira, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, ele era o único brasileiro. Depois disso, aconteceram outras turmas. E aí tiveram outros brasileiros que tiveram presente também. E lá, cara, é muito legal porque nesse projeto lá, a discussão era como você pode criar algo que impacte a humanidade. Os caras estavam discutindo algo que impacte globalmente a humanidade. O Murilo, naquele momento, ele entendeu que a forma dele impactar era através da criatividade, né? Justamente essa veia que ele trazia do mundo da comédia. Então, ele montou uma escola de criatividade online, que ele teve milhares de alunos. Depois, na pandemia, cara, ele abriu essas aulas para todo mundo. Se você procurar no YouTube, você acha esse curso de criatividade do Murilo Gun, hoje de graça. De forma gratuita, ele né? abriu para todo mundo. Então, é um cara incrível, cara, que vai estar com a gente aqui. Ô, Ronaldo, outro assunto, eu queria até aproveitar o ensejo e te falar que você vai precisar estar com a gente aqui nas próximas edições, porque a gente teve aqui o Júlio Franco parabenizando aí o nosso bate-papo aqui, e eu acho que nem teve tantas perguntas, porque foi tão esclarecedor o papo. É porque eu falo mais do que o homem da cobra. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu virei pra eles assim, antes de começar, eu falei, cara, se eu empolgar, me corta, porque eu converso mais do que o homem da cobra. Cara, me deram um microfone, tão perdido. Mas o bom comunicador tem disso, né, Ronaldo? Então, assim, o Júlio aí agradeceu o comentário dele, que parabenizou aí. O assunto é bastante interessante, a gente sabe que é. Por isso que a gente está aqui hoje, você em especial, participando aí do episódio de estreia do Plantão Saúde, que foi um projeto também que nasceu como o iSummit. Nasceu pequenininho, nasceu num pensamento, nasceu numa ideia e foi tomando forma, foi tomando jeito e foi criando proporções ainda maiores. Tanto é que no do ano passado eu fui sozinho, esse ano já está sacramentado que minha esposa está comigo, então quero levar ela para esse ambiente. Tem que estar na mesma página, né, tem que estar na mesma página. Então isso faz parte também da questão da ansiedade, do estresse, da saúde emocional, da inteligência emocional e está levando também essas pessoas pro seu ambiente. Porque também não adianta só você estar vivendo lá num ambiente de mudança, de transformação e com quem você convive não está com você. Então, se você tem oportunidade, é de Uberaba, se não está próximo de Uberaba, chama a pessoa que você ama, vá para o evento do iSummit, vai me vir encontrar lá, vai encontrar o Ronaldo, vai encontrar essa galera aí que ele citou, o Murilo Gun, mas vai ter outros palestrantes aí. Vão ser 12 palestrantes esse ano. Nós temos 12 nomes que vai estar presente. Eu só não posso contar ainda. Tá. E eu vou respeitar isso, porque eu sei que isso aí Quem quiser saber em primeira mão quem são os 12 palestrantes,
Entra aí agora, ó, www.ysummit.com.br e se cadastra, porque o lançamento oficial vai acontecer dia 11/7. Tá chegando, ó. 11/7. A Flávia Cristina tá Quem perguntando como que faz a inscrição. Tiver cadastrado nesse site, vai receber em primeira mão a oportunidade de participar do evento e também conhecer os palestrantes. Então, ysummit.com.br, a gente já está cadastrando lá através de uma lista de espera quem quer participar da edição desse ano. Porque assim, né, Fábio? Vamos falar a verdade. O ano passado teve muita gente que ficou assim, mas em Uberaba vai acontecer mesmo um evento desse porte? E aí aconteceu. Como aconteceu esse ano, todo mundo quer ir, né? Tá todo mundo realmente ansioso para a edição desse ano. Então, a gente está trabalhando com uma listazinha de espera. E tem uma máxima, né, Ronaldo? Que quem chega primeiro bebe água limpa. Então tem uma galera que tá ansiosa aí para beber dessa água limpa. Então eu já bebi um pouco dessa água, vou beber mais dessa água. Então eu vou ser um telespectador fiel dos próximos episódios também. E conte comigo. Eu sei que é um evento transformador, cara. E você tá fazendo bem a uma população, a uma geração que, se ela soubesse do tamanho, da grandeza desse tipo de evento, porque assim, ó, eu vou ser bastante sincero. Esse ano eu já participei de umas 3 imersões, vou participar do iSummit e dentro... Eu não vou dar spoiler também, né, Ronaldo? Mas eu sei que dentro do iSummit vai ter outros eventos que vão acontecer e quem chegar primeiro vai ter a oportunidade de estar participando disso. E eu posso te falar o seguinte, para você participar de um evento dessa magnitude... Em São Paulo, por exemplo, que a gente está a 500 quilômetros e é o centro, o polo industrial do desenvolvimento humano, você não investiria menos do que R$5.000. E acompanhe o Ronaldo, acompanhe o Instagram dele, tá aí passando para vocês aí o que foi do ano passado. A galera feliz, a galera sorrindo, então foi um evento maravilhoso. Deixar meu Instagram aí pro pessoal seguir, Isso. o Ronaldo Lemes. Estão puxando a minha orelha para me alimentar ele cada vez mais. Eu estou trabalhando nisso. Na próxima vez que eu vier, eu vou estar ainda melhor em postar lá Com certeza. no Instagram. Isso aí é um pontozinho de melhoria que eu preciso... E entender isso é importante. Levar né, para minha terapia. Não, entender isso é importante, Instagram. né? Legal. E não só o Instagram do Ronaldo, mas também tem o Instagram do iSummit, né, Ronaldo? Exato. Se você quiser falar sobre ele também. @ysummit. Também nosso Instagram. Lá a gente está... Lá esse conteúdo bomba, muito mais do que o meu. Legal, mas segue os dois aí. Exato. Pra gente poder ter essa interação, pra vocês terem acesso aí a essas informações do que acontece na cidade. Porque às vezes alguém passa despercebido, porque acontecendo tá. Então tá aí nas principais plataformas, nas mídias sociais aí do Ronaldo, vai estar na minha também. TV Uberaba Online em algum momento vai divulgar o iSummit. Então eu só espero que esse público nosso entenda qual que é o objetivo do Plantão Saúde, porque a gente vai falar com vários especialistas, não só especialista em terapia, em desenvolvimento humano, como o Ronaldo, que a gente quis abrir com ele, porque é um cara especial, é um cara que entende muito sobre tudo que a gente falou, e aí ele deu o ponto de partida para vocês saírem de onde estão, porque o que trouxe vocês até aqui não vai te levar para o próximo ponto, né, Ronaldo? Exatamente. Então é importante vocês acatarem tudo que é passado, não só como o Ronaldo, especialista em hipnose, especialista em desenvolvimento humano, frequenta vários treinamentos como professor, e a gente acaba que precisa estar frequentando esses ambientes e buscando a evolução, até porque oportunidade tem, basta você querer e seguir. Não é isso, Ronaldo? Meu amigo, eu quero te desejar muita sorte e felicidades nesse projeto novo. Tá tudo lindão aqui. Você tá com uma equipe sensacional ali atrás. E eu tô muito feliz de participar dessa estreia. E conta comigo sempre que você precisar, tá? Tô realmente à disposição. Quando você entender que eu sou útil, eu sou um soldado de cá à sua disposição. Quando eu entender tá? pra frente ou quando eu entendi lá no passado? Porque assim... A hora que você... Em qualquer momento que você entender. O Ronaldo, ele faz parte dessa transformação. Então, né? É meu terapeuta, é meu personal terapeuta. Então, né? Não tinha como ser diferente se fosse outra pessoa nessa estreia desse programa. E realmente eu quero agradecer aqui os meus colegas que estão ali. Porque eles, se não fosse eles... nada disso estaria acontecendo da forma que está.
Aí, ó, a Flávia já tá seguindo, viu, Ronaldo? Então, Bacana, Flávia. Flávia, compartilha com todo mundo aí. E eu queria aproveitar também, Ronaldo, e como nossa primeira estreia, a gente quer criar aqui um mecanismo de agradecimento, né, de quem vier como convidado, de participar com a gente. Então, a Lute, mais uma vez, fez aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui. Um presentinho pra você e levar como... Ganhei a minha. Para você levar aí, deixar no seu consultório, deixar na sua casa e lembrar da gente com bastante carinho. E a gente espera te ver nas próximas edições, até porque o tema que você traz, a linha de raciocínio, o conhecimento que você traz e pode contribuir, não só com o programa, mas com todos que nos assistem, é de grande valia e eu só tenho a te agradecer por essa contribuição que é imensurável o valor dela para um projeto que está só começando. Cara, para mim é uma honra estar aqui, tá? Eu tô realmente feliz de estar aqui, tô realmente feliz pelo projeto, então conta comigo. Pessoal, então é isso aí. Segue aí o Instagram também do Plantão Saúde, pode seguir o TV Uberaba Online, que as transmissões vão acontecer ao vivo. Segue o ofabio.melo também. E todas as quintas-feiras, nas próximas 7 quintas-feiras, a gente vai estar aqui com um especialista falando sobre saúde de modo geral. Então a gente vai pegar diversos temas, médicos, nutricionistas, dentistas. Então, assim, uma leva de especialistas trazendo aí o melhor do conteúdo que a gente pode trazer para, de alguma forma, gerar algum movimento, alguma transformação na vida de vocês. Meu muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Está aqui, por que eu quero ser melhor, por que eu quero transformar a minha vida, por que eu quero evoluir, para quem eu quero proporcionar isso, para quem eu quero entregar isso que eu estou buscando, por que eu estou aqui hoje.